Graça e paz. Graça e paz, amados. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem for entrando aí, amém? Vai dando joinha. Vai nos ajudando para ver se o áudio tá bom. Como sabem, no vídeo, na live, eu não consigo visualizar, mas a gente tá com um tablet aqui. Então deixa aí as suas perguntas. Amém, querido? Hoje vai estar eu e a minha pequena Amanda. Então eu espero que você possa participar junto com a gente. Hoje com um tema muito interessante, poderia estar trazendo algo tratável sobre casal somente, mas eu quero dizer e trazer essa noite sobre frustrações. Porque tenho visto, conversado, as frustrações que têm assolado as pessoas dentro do ambiente conjugal, na sua vida individual. Então que você essa noite venha se disponibilizar para ouvir a mensagem que o Senhor ele tem para os nossos corações. O que fazer diante do vale de frustrações, de decepções, de rejeições que de repente você tem passado aí na sua casa, na sua vida? Qual é o envolvimento e qual é o grau de frustração que você tem vivido nos dias de hoje? Entra aí, compartilhe, convide mais um amigo para estar conosco esta noite, tratando com um assunto muito interessante, falando sobre frustrações. O que você entende sobre isso? Então, queridos, participe aí conosco, compartilhe essa live, amém? Para alcançar mais vidas que exatamente neste período de pandemia, com essas situações, essa nova vida que nós estamos vivenciando, nós devemos poder ser tratáveis, deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos tratar. Amém, amados? Em nome de Jesus, vai entrando aí. Nós vamos aguardar mais um pouco para as pessoas estarem entrando nessa sala de vídeo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós esta noite, porque o Senhor tem algo especial para ser tratado nas nossas vidas esta noite, amém? Eu espero que você possa abrir o seu coração e se fazer disponível, não somente para ouvir, mas para receber e praticar o que o Senhor tem para nos dizer esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais que você esteja vivendo um dia corrido, um dia cansativo, o Senhor te convida essa noite para descansar nele, para ouvir sobre ele, para ser tratado e alcançado por ele esta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos aguardar mais um pouco, aí a gente inicia a live, amém? Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos agora? 20. Então, vamos esperar das 21 horas certinho, aí nós iniciaremos essa mensagem que o Senhor ele tem colocado no meu coração, para que venha a ser falado essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar aguardando. Glória a Deus. Amém, amados?
Glória a Deus. Amém. Estou esperando só dar o horário certinho, aí nós iniciaremos esta live com a mensagem que o Senhor ele tem para transferir essa noite, para podermos nos conectar com a verdade, com a palavra de Deus essa noite, em nome de Jesus. O Senhor tem algo especial para as nossas vidas essa noite. Em nome do Senhor Jesus, seja alcançado pela graça do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E essa noite, com a mensagem que tem ardido no meu coração por esses tempos, que é falando sobre frustrações. Mas estamos vivendo em tempo em que o isolamento, né, algo que a gente nunca pensou em viver, e estamos vivenciando, tem levantado pessoas frustradas com as situações. Porque grandes são as expectativas e as expectativas não têm correspondido. Por isso a frustração tem se assolado, tem tomado conta dessa vida, tem mudado muitas vezes o seu caminho de vitória, o seu caminho de sucesso para um caminho de fracasso. E o Senhor quer mudar a sua história essa noite, porque o Senhor, ele tem um novo para as nossas vidas todos os dias. Então que essa palavra ela venha te envolver, essa palavra ela venha mudar o seu pensamento de frustração e trazendo um pensamento de vitória, porque o Senhor tem uma nova palavra para nós todos os dias. Há um novo céu, uma nova terra que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Então vamos iniciar essa mensagem essa noite que o Senhor tem ardido no meu coração. Amém, amados? Quero já agradecer pela presença aqui do Milton Dionísio, seja bem-vindo, a Cristiane Aparecida, a Isaac Simões, Deus abençoe a sua vida, amém? Fique conosco, receba essa palavra da parte do Senhor, compartilhe aí, se tiver, nos informa se o áudio estiver bem, se está audível, se a visão, se estão enxergando bem, amém? Porque para mim às vezes a câmera fica meio que balançando, mas em nome de Jesus seja alcançado pela palavra. Chame os amigos, compartilhe e receba o novo de Deus nesta hora, no dia de hoje. E o tema é: o que fazer diante do vale das frustrações? Como lidar com as frustrações que sentimos? Amados, nós estamos vivendo isso por esse tempo. Frustrações porque nascemos e somos pessoas com expectativas. A mídia nos coloca na posição muitas vezes de expectativa. Muitas vezes, e nós só entendemos e enxergamos que expectativa é um caminho, muitas vezes por falta de esforço, ou por comportamento, ou por situações, nos tem trazido e nos tornado ser pessoas frustradas. Querido, e por base disso, quando alguém não muda seu comportamento, ela se torna uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ela quer alcançar algo, ela tem uma expectativa, mas ela encontra barreiras, ela encontra situações adversas que não faz alcançar o objetivo, não faz alcançar e realizar os sonhos. Nós nos frustramos quando sabemos que alguém continua mentindo para nós na vida conjugal. Uma pessoa, quando ela está vivendo uma vida de engano, de mentira, ela é uma pessoa frustrada. Estamos vivendo esse vale de frustrações quando alguém nos engana. Mas aí fica a pergunta: o que fazer? Como mudar essa vida de frustração? O que é a frustração? Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Ou seja, quando estabelecemos expectativas de vida, colocamos metas sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós não alcançamos e nos frustramos por isso. Às vezes, você está aí do outro lado e fez várias expectativas. Isso é ocorrente e é decorrente das pessoas no começo do ano, de fazermos um projeto para alcançar algumas metas, e dentro vai passando os dias, vai passando meses, e a realização daquele projeto que foi colocado no papel não se realiza. Às vezes
por causa das circunstâncias, mas muitas vezes também por falta do esforço, por falta de que nos falta nos dedicarmos tempo, e por isso as frustrações têm nos abraçado, as frustrações têm causado sobre nós um poder de inferioridade, um poder de que não vamos conseguir. E por isso o Senhor te convida essa noite: saia desse ambiente de frustração, saia desse ambiente de desistência, saia desse ambiente de falta de possibilidades. O Senhor te chama para causar, para mudar, para realizar todas as expectativas. Mas nós temos que estar ciente e conhecer o que o Senhor ele tem de expectativa para as nossas vidas. A frustração só ocorre quando existe altas expectativas. Só se frustra quem tem expectativa. Mas dentro dessa jornada de expectativa, você tem que ter esforço, querido. Você tem que ter perseverança. Você não pode desistir. E vou trazer aqui a palavra de Deus como uma verdade sobre as nossas vidas, para poder mostrar para você o que é frustração, o que são pessoas que viveram frustrações. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 24, no verso 13, a partir do verso 13, que vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Querido, sabe que eu consigo enxergar aqui 2 pessoas que estavam exatamente no lugar da realização de um propósito. 2 pessoas que estavam exatamente no lugar aonde Jesus iria operar o milagre, aonde o Senhor, o próprio Cristo, iria realizar as promessas que ali foi deixado para que eles ficassem em Jerusalém. Mas a frustração, porque, queridos, somos pessoas e somos seres humanos ansiosos. E essa ansiedade nos tem impedido de ficar no lugar da realização de promessas, na realização das promessas. Jesus disse para os seus discípulos, disse para eles: fiquem em Jerusalém. Mas a frustração fez com que esses 2 homens, com a palavra dizendo ali que um deles se chamava Cleopas, estava caminhando e falando cada um das suas dores, ou seja, estavam eles ali caminhando e tornando a caminhar no caminho para Emaús. E eles estavam a uma distância de 70 estádios. Entendam, amados. O Senhor tem deixado para nós que fiquemos em determinado lugar, ou seja, que permanecemos na nossa perseverança, na nossa fé, para que o Senhor ele cumpra os seus propósitos. Amado, no ambiente matrimonial, o Senhor tem nos dito, né? Não desista do seu casamento. No ambiente familiar, o Senhor tem dito: não desiste dos seus filhos. No ambiente conjugal, o Senhor diz: olha, não desiste da sua esposa, não desiste do seu marido. Mas o que acontece? A frustração, porque o tempo vai passando e nós não temos mais a expectativa da realização da promessa. E nós ficamos desapercebidos, remoendo as dores. Estavam esses 2 no caminho de Emaús, não falando coisas que lhe davam esperança. Porque lá em Jeremias, a palavra do Senhor vai dizer assim:
quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amados, esses dois estavam tão frustrados, se esqueceram das promessas que o Senhor disse, que no meio das suas frustrações, eles estavam caminhando no caminho de Emaús, e por isso eles saíram do lugar da promessa e estavam desapercebidos, frustrados, e exatamente o caminho de frustração, quando nós estamos frustrados, nós saímos do local da promessa, no local do propósito, ou seja, nós estamos quebrando princípios, nós estamos quebrando aquilo que Jesus deixou para que nós vivêssemos. Amados, eu não quero. Quando nós vamos trazer uma live, trazer uma mensagem, nós falamos num ambiente geral, mas há cada um a sua história, que cada um está vivendo a sua história. Por isso aqui nós estamos dizendo desses dois que estavam no lugar da promessa, mas por causa das suas frustrações, por causa do seu momento, eles não conseguiram esperar para que se concretizasse a toda a expectativa que eles colocaram naquilo que eles ouviram. Porque para eles estavam tardando a promessa. E assim está muitas famílias esperando e desistindo, deixando que as frustrações tomam totalmente conta da sua vida. E aí eu vou mais, na palavra de Deus, vão dizer que Jesus se apresentou diante deles, mas os seus olhos estavam como que fechados. Eles não conseguiam enxergar que a própria promessa, aquele que tinha dito que voltaria, que derramaria sobre eles um poder tal, estava exatamente caminhando com eles. A palavra não diz de onde Jesus veio. Estavam os dois no caminho, mas Jesus apareceu exatamente ali para eles, mas os dois estavam como que cegos, não conseguiam enxergar. Por isso Jesus começou a fazer para eles perguntas, para ver que se pelo menos aquilo que os olhos não estavam vendo, eles conseguissem ouvir e entender que era Cristo que estavam com ele. Olha só o que a frustração nos causa. Às vezes nós pedimos conselhos para pastores, para líderes, e acabamos por receber, olha, continue, persiste pelos seus filhos, persiste pelo seu marido, persiste com a sua esposa, não desista, há um agir, há um mover de Deus sobre a vida de vocês. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar que Deus, que o próprio Cristo já está no nosso casamento, mas que Ele não pode fazer nada enquanto nós não permitirmos. E a palavra do Senhor diz, olha, se crer, verás a glória de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer, quer manifestar a sua glória sobre o casamento, sobre a família, sobre a casa. Mas nós estamos como que cegos para enxergar o mover de Deus sobre as nossas vidas. O mover de Deus, o agitar das águas sobre o nosso casamento. E a palavra do Senhor me traz agora na minha mente pessoas que poderiam de fato serem frustradas. A palavra do Senhor vai dizer lá em Ruth que Noemi foi uma mulher que foi frustrada. Frustrada por quê? Porque acompanhou o seu marido, mas ao chegar na terra, numa terra estrangeira, a palavra do Senhor vai dizer assim que não somente Noemi perdeu seu marido, mas também Noemi perdeu os seus filhos. Querido, olha o tamanho da frustração que essa mulher estava vivendo. Ela saiu da terra do pão e ela foi exatamente para a terra dos estrangeiros. E exatamente ao chegar lá por um tempo, a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, querido, que chegou lá juntamente com a sua família, com o seu esposo, com a sua nora, com os seus filhos, chegou lá com o seu esposo e com os seus filhos, ela tinha uma expectativa de uma melhora que ela não estava tendo em Jerusalém, na terra do pão. Mas a palavra do Senhor vai dizer que exatamente ela perde o seu esposo, e não somente isso, os seus filhos também morrem, e o que lhe sobra são as suas noras. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela fica amarga, ela quer que se troque até o seu nome, de tão amarga que ela ficou. A frustração entrou sobre o seu coração,
porque ela saiu de uma terra e foi para outra na expectativa de que haveria sobre aquela terra uma melhora tão grande. Mas querido, nós temos que conhecer e entender a palavra de Deus, que se nós sairmos do lugar da promessa, nós nunca vamos encontrar com a possibilidade de melhora no lugar onde Deus não mandou que fôssemos. Não foi uma ordem dada para que Noemi e o seu esposo e toda a sua casa fosse para essa terra estrangeira, mas foram para lá na expectativa de uma melhora. Mas a palavra vai dizer que houve uma frustração. Querido, não saia do lugar da promessa. Não saia do ambiente aonde foi declarado a promessa. Nós temos que viver, por mais que os nossos olhos não enxerguem, que a promessa e a realização que o Senhor está fazendo, eu quero dizer que o Senhor está fazendo sobre a sua casa, sobre a sua vida, abrindo portas, entrando com cura, com restauração sobre a sua casa, e independente do que nossos olhos estão vendo, há um agir, há um mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não permita, querido, ser abalado. Não permita sair do ambiente que o Senhor quer fazer um milagre. E a palavra do Senhor também vai dizer ali, queridos, sobre Ana. Uma mulher que ficou frustrada porque colocou a expectativa dentro do seu matrimônio para gerar filho. Ana colocou expectativa numa história que seria para todos os casais que se casam. Que depois o casamento, ela seria mãe. Por quê? Porque é a história. Todo casamento, após o casamento, vem o quê? Gerar filhos. Mas essa mulher, ela se encontrou num ambiente de frustração. Por quê? Porque ela não gerava. Sua madre estava fechada. E a palavra diz que ela não nasceu com esse problema. Ela não nasceu com a imperfeição de gerar filho, mas Deus manifestou isso sobre a vida dela para que fosse visto a glória de Deus. Amado, tem coisas que ocorrem sobre a nossa vida que é para revelar o amor de Deus para conosco, para revelar através de nós o Deus que nós servimos. Porque tudo que nos acontece muitas vezes não é para a morte, mas é para manifestar a glória de Deus. E o Senhor quer manifestar a sua glória no seu casamento, no seu relacionamento de pais e filhos. Não é tempo mais de vivermos angústias, na dúvida, nas frustrações repetitivas. O Senhor tem sido o seu consolo, amados. Será que você tem permitido que o Senhor seja o seu consolo? A palavra diz que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Mas às vezes você não se permite ser consolada por esse doce Espírito Santo. E quem, aí nessas horas de frustrações, quem tem sido o seu consolo? Às vezes você tem contado as suas frustrações para os seus amigos. Às vezes você tem contado as suas frustrações para os seus vizinhos. Aí surgem mais dúvidas, divisão e desistência. Mas Deus está te convidando essa noite para você descansar nele a ponto de que independente de que ele faça ou não, a expectativa ela não vai ser frustrada mais pelo que os seus olhos veem, mas pelo que a palavra do Senhor decretou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não é tempo mais de desistir, não é tempo mais de voltar para trás. Olha para Jesus e olha o que ele está fazendo por você. Mesmo que os seus olhos não alcancem, não consiga ver, querido, o que o Senhor está fazendo, eu quero dizer para você, o Senhor está trabalhando a seu favor, porque Ele te convidou e Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Não habite no lugar da frustração. Não seja como aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, falando um a dor do outro, mas seja você curado pela palavra, seja você sarado pela palavra. É a palavra que vai tirar você do ambiente de frustração, do ambiente de dor e trazer de volta para o lugar da promessa. Esses dois estavam a caminho de Emaús e Jesus tinha dito para ele: olha, ficai em Jerusalém até que do céu eu volte. Ficai em Jerusalém.
E sabe o que acontece? Enquanto parece que as coisas estão paradas sobre a minha casa, eu começo a sair do lugar da promessa. E começo a andar por lugar e dar lugar às frustrações. Mas Deus está te convidando essa noite para sair desse ambiente de dor, desse ambiente de angústia, desse ambiente de rejeição, onde você está rejeitando as promessas de Deus quando eu saio do ambiente do milagre. Não se permita se envolver no cansaço que te consome a tal ponto que a murmuração é a sua melhor amiga. Não permita que o cansaço da espera, muitas vezes, o cansaço da frustração, te leve ao ponto da murmuração. Querido, olha a palavra de Deus. O povo que o Senhor tirou do Egito e tinha um lugar determinado para ele. O Senhor levantou Moisés, o resgatador, trouxe o Moisés para tirar o povo do Egito. Levantou, estabeleceu, ensinou. Moisés, como libertador daquele povo, sendo usado pelo próprio Deus, foi tirando o povo. Mas por causa da murmuração, ficou 40 anos, o que era para ser 40 dias, se tornou 40 anos. Amados, se em 40 dias você não conseguiu suportar e esperar, por causa da sua falta de fé, da sua falta de confiança, causando frustração na expectativa que você colocou, é porque a sua expectativa não está no Deus Todo-Poderoso, a sua expectativa continua nos homens, e enquanto a sua expectativa estiver nos homens, você não vai alcançar as promessas de Deus, porque Deus é que tem o poder de realizar o milagre, de realizar aquilo que prometeu. Eu não sei aonde está o teu coração, mas eu quero dizer, corra para o colo do Consolador, para arrancar do seu coração, querido, toda a frustração. Querido, lá nos Salmos, em Salmos capítulo... Aleluia, Jesus. Vamos ver aqui. Salmos, no capítulo 23, né? Todo mundo conhece esse salmo, é muito conhecido. Salmo 23, que vai dizer lá, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados, saia desse ambiente de frustração que você tem gerado para você e descansa no Senhor, porque o Senhor, Ele não é só o meu pastor, Ele é o nosso pastor, Ele não é o pastor de uma única pessoa, Ele é o nosso pastor, e há um céu aberto para aqueles que crê que o Senhor vai mudar esse ambiente de frustração que você está vivenciando. Vamos voltar para o lugar da promessa, não seja como aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, frustrado, porque não se cumpria as promessas de Deus. A promessa de Deus está sendo gerada e há um tempo de preparação para isso, amados. Para o seu casamento, para o seu ambiente familiar, para as portas abertas, para a restauração da família. Creia nessa verdade. O Senhor quer que você somente creia que aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Creia, querido. Está difícil, irmã Leia, de eu crer ou de eu não me frustrar, porque a expectativa que há em mim é muito grande. Quanto maior a expectativa, querido, também vai ser as frustrações. Mas eu quero dizer para você que se você permanecer no lugar da promessa, a frustração não vai te consumir. Porque é uma palavra que diz que o Senhor, Ele é meu pastor e há descanso. Deite-se nos pastos verdejantes que o Senhor preparou para mim e para você.
corra para os braços do Senhor e saia desse ambiente de frustração. Viva as promessas de Deus. Lá em Salmos 139, 16, 17 vai dizer assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Não precisa mais você ficar frustrada por causa de uma expectativa tão grande que você colocou em alguém. Coloque a sua expectativa no Senhor e você não será frustrado, porque a palavra diz que os olhos dele estão em nós desde quando o nosso corpo ainda era informe. Não havia forma sobre o nosso corpo ainda, mas os olhos do Senhor já estavam em nós. Então nós não devemos ficar frustrados, não devemos ficar como aqueles dois no caminho de Emaús, frustrados, contando as dores um para o outro, mas começar a trazer palavra de esperança, querido. Trazer palavra de esperança para a sua vida. Enquanto você ficar falando das suas dores, falando das suas frustrações, falando das expectativas não acontecidas, não ocorrentes da sua vida, você vai perder o foco, vai tirar os olhos daquele que pode todas as coisas. Faça como Ruth, querido. Em meio a frustrações da perda, ela não perdeu a expectativa, por isso não abandonou a sua sogra, mas permaneceu com ela, e por isso ela entrou para uma genealogia, querida, aonde poucos conseguiriam entrar se ela não tomasse uma atitude de fé. Essa é uma verdade. Aí em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu quero dizer algo que o Senhor age no meu coração. Querido, o Senhor, ele não retarda. Há algo do Senhor que está sendo gerado. Sabe quando há uma semente que é colocada debaixo da terra? Eu e você não vemos, mas a semente está ali. E o Senhor está trabalhando nela. Essa semente que foi lançada sobre a terra, coberta sobre a terra, querida, ela está ali escondida e o Senhor está trabalhando. Assim é o Senhor na sua vida, assim é o Senhor na sua casa. Não se frustra, a frustração impede dessa semente se realizar na sua vida, no seu casamento, na sua vida familiar. O Senhor quer que você tenha expectativa, que tenha esperança, que tenha fé de que aquela semente que você lançou sobre a vida do seu cônjuge, que você lançou sobre a vida do seu filho, ela não se frustre, ela não se perca, mas seja semeada pela fé que o Senhor prometeu para você que faria sobre você e para você. Viva essa verdade. Não caminhe, não cocheando em dois pensamentos, na dúvida. Porque o Senhor diz em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, e é o tempo de você que está assistindo no outro ali, da realização do milagre de Deus. Seja na cura, seja na restauração do casamento. Querido, nós falamos sempre sobre a vida conjugal, porque eu sei que o Senhor, ele faz, o Senhor fez na minha vida e ele continua fazendo. Por isso eu creio na restauração, o Senhor não tarda, ele vem no momento certo. Lá em Salmos 94, 14 vai dizer que o Senhor não rejeitará o seu povo, permaneça no lugar da promessa. O Senhor não nos tem por nos rejeitado. O Senhor, ele nos ama. Em Deuteronômio 31:6 vai dizer: Deus não vos deixará, nem vos desamparará. E eu creio nessa verdade. O Senhor não tem nos desamparado, mesmo em tempo que a sociedade tem que viver isolada. Nós estamos vivendo um novo tempo, é um novo mundo, mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Por Deus continuar sendo o mesmo, eu tenho a certeza, o Senhor não me desampara.
O Senhor não tem desamparado a minha casa. Ele não vai desamparar a sua casa. E mediante essa palavra, querido, em meio de frustrações, eu quero dizer para você, se assim é Deus que está conosco todos os dias, porque Ele não é toda a minha, a sua expectativa. Se a nossa expectativa estiver em Deus, os nossos sonhos não serão frustrados. E aquilo que não realizou na sua vida ainda, de repente, não é o que Deus tem como promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Envolva-se na palavra e saia do vale da frustração. Volte para o lugar da promessa. Viva o que Deus estabeleceu para você. Há um envolver de Deus muito grande para mim e para a sua casa. Aos altares que o Senhor Ele quer que você levante na sua casa. Apresente a sua oferta para Ele descer como fogo. Fogo de promessa. Um poder transbordante para realizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Mediante, querido, essa palavra eu quero dizer para você que em nome de Jesus não seja como aqueles dois que estavam no caminho de Emaús e a frustração fez com que eles saíssem do lugar das promessas. Quando eu começo a falar sobre as minhas dores, sobre as minhas frustrações, eu saio do lugar da promessa e da realização daquilo que o Senhor Ele tem para mim e começo a ficar tão desapercebido que o Senhor Jesus Ele se achega, fala conosco e nós não conseguimos enxergar que é Deus. Então, se o seu coração tem ardido mediante esta palavra, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele é o teu pastor. O Senhor, Ele não tarda. Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Confia em Deus, porque aquele que confia nele não se frustra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Até aqui é o que o Senhor Ele propôs para que eu viesse falar esta noite. Que você possa se envolver com essa verdade. Saia da zona de frustração e entre na graça que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero nessa noite orar por você. E que você se permita olhar para dentro de si e falar para si mesmo. O Senhor me tem como promessa. E como as promessas que o Senhor, Ele lançou sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu viverei os milagres que Ele me prometeu. Amém? Vamos orar, amados? Pai querido e Deus Santo, nesta hora, Jesus, aqui na minha casa, juntamente com a minha filha, e com cada um que está aí do outro lado, juntamente comigo agora, ou que daqui a algum tempo assistirão esta live, aonde quer que ela chegar, eu quero, Senhor Jesus, apresentar, pedindo ao Senhor, Pai, muda essa história de frustração, levanta essa pessoa e faça ela enxergar que ela é promessa, que há promessa sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós e pelo fato das promessas terem sido lançadas, eu tenho a certeza que viveremos o que o Senhor propôs para as nossas vidas. Restaura a casa, restaura a família, restaura a verdade e lança fora todo engano, toda seta, toda mentira que lançaram sobre essa vida, sobre essa casa. Restaura casamento. Senhor, resgata, Senhor, o perdido, Senhor, o frustrado, o rejeitado. Traz para perto. Pai querido, eu peço ao Senhor nesta hora, Senhor, na minha humilde oração, Senhor, aonde há um caído, um que tem se sentido como um nada, fracassado, Senhor, Tu és o Deus que usa vidas e alcança vidas aonde o homem não pode chegar, o Senhor pode alcançar. Muda a história do Teu povo, Pai querido, para que eles sejam, Pai querido, testemunha do Senhor na terra e que vivam os milagres do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero declarar cada um vitorioso através da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Que você fique com essa mensagem, que o Senhor Ele te envolva, fala com você e que
até quinta ou até sábado, nós temos um encontro marcado. Compartilhe essa mensagem com a pessoa que você sabe que precisa ouvir e seja alcançado pela palavra do Senhor. Amém, amados? Até aqui é o que o Senhor ele tem para nós. Que o Senhor ele te guarde e que o Senhor ele possa restaurar a sua casa em nome de Jesus. Tchau, um beijo no seu coração. Amém? Boa noite, amados. Amém?